Bom dia, prezados espectadores e prezadas espectadoras de mais uma edição do Jornal Alternativo aqui na TV Pax. Como sempre, estou entrevistando uma pessoa bastante interessante. A de hoje se chama Leda D'Ambrosio, que vai falar sobre tarô, baralho cigano e também sobre terapias. E eu quero mostrar para vocês só um pouquinho a última edição do Jornal Alternativo Impresso, que saiu a semana que vem. Como sempre, tem muitas matérias interessantes. Nada que eu seja gênio, é que eu tenho a facilidade de entrevistar gente muito boa na área de terapias holísticas, de espiritualidade, de práticas corporais. Para vocês terem uma ideia, tem uma matéria que eu achei muito interessante, que eu recebi de uma outra revista, que a USP um professor da USP, um psiquiatra, afirma que a USP já aceita espiritualidade, meditação, yoga como coisas importantes nos tratamentos médicos. Eu achei isso ótimo, porque eu concordo inteiramente com isso. E eu lembrei que há uns poucos anos atrás eu li uma matéria que nos Estados Unidos a Associação de Medicina proíbe os médicos de falar em Deus para os seus pacientes. Achei isso uma burrice e picaretagem, que Deus é fundamental para nos ajudar na cura de tudo, não só de doenças, de tudo, né? E tem uma materinha muito interessante que a minha filha me enviou por e-mail, um pouquinho antes do filho dela nascer, que ela falava uma coisa que eu achei curiosa, dizendo que eu não deveria reclamar de muitas coisas que atualmente eu acho que são muito fracas. Por exemplo, eu gostava muito de cinema, fui muito amigo do Rubens Evald, crítico de cinema, fizemos faculdade de jornalismo juntos, em Santos, e agora há vários anos eu não vejo nenhum bom filme. E também músicas que eu gostava muito, hoje faz tempo também que não ouço boas músicas. Então eu achei interessante que a minha filha falou ela tem 30 anos, falou para eu procurar coisas que eu gostasse. E pouco tempo depois, entrevistando uma médica neurologista, homeopata e professora de meditação, e depois uma médica ayurvédica, as duas disseram que eu devia procurar coisas que eu gostasse para curtir as coisas que eu gostasse, que é bom para a vida da gente, a gente achar coisas que a gente gosta. E tem uma matéria também sobre yoga, uma entrevista que eu fiz com o Marcos Rujo, que é um professor de yoga bem conhecido, ele dá aula na USP mesmo, na Palas Atenas e no espaço dele também. Então, como sempre, tem boas matérias. Uma coisa que eu fiquei assim um pouco preocupado, que eu já entrevistei umas 4 psicólogas e uma psiquiatra que disseram que estão atendendo várias pessoas, uma quantidade de pessoas com problemas que elas acabaram descobrindo que são problemas criados por excesso de uso de celular e de computador. E uma delas me contou, a última que eu entrevistei, me contou uma coisa que eu achei impressionante, que na Inglaterra o governo está divulgando muito uma lista de perguntas falando para as pessoas, principalmente os jovens, lerem as perguntas e responderem. Se são 10 perguntas, se tiver mais de 5 respostas, sim, então que eles procurem imediatamente um médico, que eles estão com problemas criados por celulares e computadores. E eu acho que essas tecnologias têm utilidades, claro, mas não para ninguém ficar viciado, porque eu percebo que a criatividade está diminuindo muito no mundo inteiro, porque as pessoas usam tecnologias,
mas usam menos o cérebro e não usam a criatividade. Eu fui publicitário, conheci gente tremendamente criativa e que sabia escrever. E hoje eu vejo muitos anúncios que não têm nada de criatividade e são muito mal escritos. Mas vamos procurar ver se todas essas coisas melhoram. Bom dia, Leda. Bom dia, amigos da Pax. Bom dia, Inácio. Estamos aqui hoje com muita alegria nesse programa da Pax TV, nessa casa que nos acolhe com muito carinho. É uma casa que nós conhecemos desde que ela foi fundada e uma casa que a gente acompanha o trabalho da Carmen, que é a proprietária da Pax, se podemos dizer assim, e que nos ajudou a encontrar muitas soluções e muitos caminhos, porque hoje em dia estamos colhendo os frutos graças a essa caminhada de companheirismo. E o que eu posso falar mais? Começa contando como é que você se interessou, Leda. Leda D'Ambrosio, sim, o nome dela. Sim. Como você se interessou por terapias, por tarô, por baralho cigano, e como é que você começou nessa área? Sim. Então, eu, desde pequena, eu gostava de brincar com cartas. E eu só tinha as cartas na mão, aquelas cartas que se jogam, vamos dizer, pôquer, buraco, esses jogos de família, né, para se divertir. Mas eu gostava mais das cartas que tinham figuras, apesar de não entender. Mas eu gostava. E isso foi passando, eu me formei em pedagogia, depois eu trabalhei muito com vendas de produtos, e num determinado momento eu conheci o tarô e o baralho cigano. E o baralho cigano veio parar nas minhas mãos na altura de 69, 70, quando eu fui visitar uma tia do meu ex-marido, que ela tinha recebido móveis que vieram da Bélgica, da onde ela era originária, que pertenciam à avó dela. E ela me mostrou uma escrivaninha, daquelas escrivaninhas antigas, uma escrivaninha de arte, uma escrivaninha caríssima, que você aperta o botãozinho e tem segredo. E dentro de umas gavetinhas dos segredos, quando ela apertou, pulou um baralho. E ela ficou surpresa, porque ela lembrou que esse baralho tinha pertencido à avó dela. E também era da Bélgica. E ela disse que, para ela, não significava nada esse baralho. E eu, em compensação, peguei o baralho na mão, achei lindo. E isso era 69, 70. E desde essa data, então, eu fiquei com o baralho cigano para mim e comecei a estudar individualmente da onde ele vinha, para que ele servia, e a partir daí eu já gostava de cartas. Eu fiquei com esse baralho que, pelas minhas contas, depois posso observar que ele tem há mais de 150 anos. E eu não, tanto que ele está se desfazendo, porque ele é muito antigo, né? E a partir daí, então, eu venho desenvolvendo esse meu caminho, e hoje em dia eu já também sou formada em terapias holísticas. Eu procuro mesclar um atendimento de tarô e de baralho cigano com as terapias, para a pessoa encontrar um caminho de cura, um caminho de restauração individual, de equilíbrio, e é nesse sentido que eu enxergo uma consulta de tarô. Quer dizer que a sua leitura não é para prever coisas futuras, é para ajudar a pessoa a se cuidar em todos os aspectos, né? Sim, eu entendo que algumas pessoas também pensem que uma consulta de tarô é uma coisa de brincadeira, ou mesma coisa que uma quiromancia, que você lê as linhas da mão. São oráculos, mas os oráculos eles são muito sérios, eles não respondem a perguntinhas banais, não é? Eles vão muito mais a fundo. Não que as pessoas perguntem coisas banais, não é bem isso. É que as pessoas querem saber coisas práticas. E também o tarô pode chegar nessa resposta. Mas antes disso, ele mostra por que caminhos você pode melhorar num sentido
geral à sua vida, inclusive aquela questãozinha menor, ou aquela questãozinha pequena que naquele momento está te incomodando. Então, sempre que uma pessoa procura uma consulta, ela encontra aquilo que ela está procurando e muito mais, o que a torna muito mais responsável consigo mesma, sendo que se o tarólogo orienta essa pessoa bem, ela vai sair de uma consulta com uma carga imensa de responsabilidade e também probabilidade de encontrar caminhos novos, questões novas, curas novas para ela ter uma melhora de vida. A alma, quando pede uma consulta de tarô, é porque ela precisa de ajuda. E isso é muito mais profundo do que as pessoas podem pensar, né? Uma coisa que eu lembro, quando eu atendia bastante com cura prânica, com reiki, que eu orientava as pessoas para fazerem algumas práticas em casa, né? Sim. E várias diziam, não, eu vim aqui para ser curada, não quero fazer nada. Quero o besterol criado pela medicina ocidental, de dizer que só remédios que curam as pessoas. Isso. E o fundamental é a pessoa aceitar que ela tem que se cuidar. Exatamente. E procurar o seu interior, procurar a ligação com Deus, procurar a espiritualidade e se cuidando e melhorando. Eu lembro num livro do Yogananda, que eu gosto muito, que ele diz, Deus ajuda você sempre a se cuidar e se curar de doenças. Mesmo que o médico diga para você que a sua doença não tem cura, se ligue a Deus, que muitas vezes Deus cura tudo sim. Então eu acho muito interessante isso do tarô também, ficar voltado para a pessoa se cuidar interiormente, né? É verdade, você falou uma coisa importante. Agora, lembrando da postura das pessoas que vêm procurar um terapeuta, uma massagem, um reiki, uma cromoterapia, uma coisa por aí. As pessoas alegam falta de tempo, ou não sei o quê, ou falta de conhecimento, mas o principal caminho das pessoas é elas ficarem independentes e conseguirem, dentro do que elas conhecem, ou do que elas podem conhecer, um meio de elas mesmas se curarem. E toda pessoa, quando vai procurar uma ajuda, porque ela tem alguma dificuldade, todos nós temos muitas dificuldades, aquelas dificuldades alguém pode te mostrar o caminho, mas o caminho quem faz é você, a carga quem leva é você, e vamos supor, se é recomendado por uma igreja católica 150 Ave Marias, não é o padre que vai rezar por você, é você que tem que sair de lá e ficar rezando as Ave Marias para ver se os santos e se Cristo te ouvem e te livram daquela carga. Com o tarô é a mesma coisa, com o baralho cigano é a mesma coisa, com as terapias holísticas, sejam elas quais forem, é a mesma coisa. Existem N possibilidades hoje em dia que você pode usar sozinha e se libertar de problemas, de cargas que você tenha, de tristezas, principalmente depressão, falta de ânimo. Tudo isso é você que tem que fazer esse trabalho. Alguém te orienta, você pega a sua malinha e vai fazer a sua lição de casa, que você muda de vida, que você melhora, que você progride, que você evolui, que você cresce, que é a finalidade do ser humano. Evoluir, crescer, melhorar, é isso que nós viemos fazer. Mas essa é uma responsabilidade de cada um. As escolas, por exemplo, a escola de medicina pega uma criatura e ensina todo um monte de coisa. Quem vai trabalhar e quem vai ganhar o dinheiro é o médico mesmo, né? Então ele mesmo tem que fazer o caminho dele, buscar os clientes, e com o buscador de se salvar a si mesmo e de prosseguir numa vida de evolução, é a mesma coisa, não tem milagre, tem trabalho e persistência. Exatamente, é isso que eu penso. E uma coisa que eu li essa semana, segunda-feira, no espaço de uma terapeuta, que eu fui conversar com ela, e numa revista que eu não conhecia, chama, acho que Vida e Saúde, tinha uma matéria que dizia uma coisa que me impressionou profundamente,
que neste século XXI que nós estamos vivendo, né, nos 100 anos do século XXI, vão falecer 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro por causa de fumarem. Eu achei isso impressionante e me lembrei que tem um livro que eu gosto muito, que chama Longevidade do Cérebro, que é de um médico americano, e ele fala uma coisa, o livro é muito interessante, porque para cuidar do cérebro e da longevidade cerebral, ele indica práticas corporais, inclusive caminhar, a boa alimentação e também meditação e ligação com Deus. E eu achei interessante que nesse livro dele, ele cita, o livro foi publicado em 1998. Ele citava que nos Estados Unidos 450 mil pessoas morrem por ano por causa do fumo e 330 mil pessoas morrem por uma alimentação completamente não saudável. Então eu achei impressionante isso aí, e claro que eu fumei também, mas parei há vários anos, graças a Deus, que a pessoa se decida a ver o que tem que fazer, né? Porque é muita coisa, somos nós que temos que cuidar. É a mesma coisa, eu me impressiono, porque hoje temos muito mais pessoas idosas em São Paulo, né? Mas eu vejo muitos idosos bebendo muita cerveja e fico achando que aquilo não é saudável para a saúde do idoso, né? Então, aí eu acho interessante, fala um pouquinho como é que é uma leitura de tarô, Lê. Tá, vamos lá então. Então, assim, quando uma pessoa sente uma dificuldade, dificuldade do corpo é uma coisa, dificuldade na mente é outra, dificuldade no espírito é outra. Ela procura uma pessoa, vamos supor que ela está com uma dor, ela procura um médico, ela está com uma tristeza, sei lá, aí a partir daí ela já começa a procurar um terapeuta, um psicólogo e chega, às vezes, na sua procura, nas suas dúvidas, a conversar com um tarólogo, uma pessoa que trabalha com cartas. Então, ela vem, ela senta na sua frente e você tem uma técnica de atender as pessoas, não é? Então, ela dá o nome completo, data de nascimento, e aí você começa a conversar um pouquinho, aí você vai e pede para a pessoa cortar o baralho, né, o tarô, e existe uma técnica, várias técnicas, aliás, e você colocar as cartas na mesa, e a partir daí você fala, não a pessoa. Então, o tarô fala com a pessoa, fala o que ela está sentindo, por que ela está sentindo, aí que entra a importância de uma consulta. Não só as respostas e os caminhos, o tarô pode mostrar os caminhos de saída para a pessoa poder se libertar do que ela está passando naquele momento, mas como ela indica por que ela chegou até ali. E se ela continuar fazendo o que ela vinha fazendo, ela não vai conseguir sair de onde ela está. E se ela modificar, e como ela modificar, vai acontecer assim. E se ela fizer de outro jeito, pode acontecer de outra maneira. Quer dizer, é como se ela conversasse com aquelas cartas. E aquelas cartas vão falando para ela o que é absolutamente direcionado para ela. E vão transferindo a ela muitas responsabilidades para que ela se cure daquilo que ela vem carregando. E é um trabalho ali que pode entrar uma outra terapeuta, que pode entrar exercícios físicos, que pode entrar modificação de alimentação, que cai bem aqui no que você falou até agora. E uma recuperação, às vezes, de uma dor da alma, se envolve muita coisa. E o tarô consegue mostrar com segurança e com clareza para onde a pessoa tem que ir. A pessoa escolhe se ela vai ou se ela não vai. Se ela for e ouvir todos aqueles conselhos que são dela, para ela e por ela, não por mais ninguém, seguramente essa consulta terá um resultado fantástico. Ela vai levar aquilo que ela veio buscar, um consolo, uma orientação, um caminho que a tire da onde ela está, agora que ela não está confortável.
Isso é uma consulta de tarô. E o que mais? E o baralho cigano? Sim. Trabalha junto com os dois ou separado? Isso. O baralho cigano é um filhote do tarô, né? Que o povo cigano lá, na época do Antigo Egito, teve que cuidar das lâminas de um faraó, onde elas eram impressas em... O tarô foi impresso em esmeralda, e como a invasão romana podia roubar tudo aquilo, um faraó deu para um povo que por acaso morava no deserto, era o nômade, para eles cuidarem daquela preciosidade que era a coisa mais importante, para não serem roubados. E eles eram, por acaso, nômades ciganos. E eles pegaram isso e ficaram lendo, estudando durante muitos anos, que ficaram no deserto. E antes de devolverem essas lâminas para o faraó, eles tiraram cópias disso e fizeram um baralho menorzinho com figuras para eles e criaram uma representação. E daí que veio o baralho cigano. O baralho cigano, ele também vai por esse mesmo caminho do tarô, só que ele fala um pouquinho menos, porque ele é bem menor, mas ele dá respostas mais rápidas, mais apropriadas para o presente e para um futuro próximo. Mas a linha é a mesma, sempre com responsabilidade da pessoa, que a pessoa vá buscar a cura, vai buscar algum movimento, vai buscar algum crescimento espiritual, alguma coisa ela tem que fazer para sair de onde ela está. Não é como uma farmácia, que chega lá, compra um comprimidinho, toma e milagre. Não é assim. E o tarô indica um tratamento que a pessoa possa precisar, seja médico, seja terapêutico? Sim, o tarô indica, porque as lâminas elas falam de muitas coisas. E se você pergunta que tipo de tratamento eu tenho que fazer para sair desse problema, para poder melhorar, para poder isso, para poder aquilo, ele indica assim, ele não vai dizer, você vai procurar fulano de tal na rua tal, mas ele vai indicar o tipo de tratamento com um psiquiatra, ou então com a medicina, ou então a nível espiritual, ou então os dois juntos. O tarô indica assim, indica muita coisa mesmo. O tarô é surpreendente. Como oráculo é a melhor coisa que existe, eu penso. Eu gosto muito de radiestesia porque também indica assim o que a pessoa está precisando. E é curioso porque eu trabalhava com várias terapias, também com radiestesia. E várias vezes eu atendia uma pessoa e indicava para ela a terapia que ela precisava, que não era a que eu fazia. Aí eu indicava para ela, sim. Às vezes também era medicina, cirurgia. Então, eu acho bem interessante a radiestesia e o tarô para ajudar quem atende, quem é atendido, a ter bons resultados, né? Verdade. Porque uma das coisas que eu acho muito interessante, que eu já li em vários livros, né? Que as medicinas orientais, indiana, chinesa, elas tratam o doente, não a doença. Exatamente. E procuram descobrir a causa da doença, que pode ser física, pode ser emocional, espiritual, e muitas vezes criada até por preocupações da pessoa. E o Yogananda fala muito que medo e preocupações acabam criando algumas doenças. Inclusive, um livrinho dele, que eu gosto muito, que chama Viva Sem Medo, ele diz uma coisa que eu achei interessante, porque nós estamos no inverno, né? Tá bom que agora há poucos dias diminuiu o frio, né? Mas já teve bastante frio. E nesse livro ele diz, se você está no inverno e fica com medo de ter resfriado, você vai pegar resfriado logo. Então, quando você começa a sentir medo, se ligue com Deus, que Deus tira o seu medo e Deus é a proteção total para a sua saúde. Então, eu acho isso interessante. Você me falou que também conhece um professor da USP que fala na espiritualidade e na importância na atuação médica, não foi isso?
Foi sim, nós estávamos conversando anteriormente e você mencionou que ali no seu jornal hoje, a USP já admite, já aceita a espiritualidade, coisa assim. Muito bem. Tem o nome do médico ali e tem o outro médico que também é da USP, por acaso é professor atual nesses tempos da USP, e ele é um grande psiquiatra chamado Sérgio Felipe de Oliveira. Ele tem vários trabalhos junto à Organização Mundial da Saúde, provando várias teses dele de que existe o espírito como ele é e como ele se contata conosco através e o maior projeto que ele tem mundialmente conhecido é o trabalho que ele faz com a glândula pineal. Ele explica que através da glândula pineal é que há o nosso contato com toda coisa que não é física, com toda a espiritualidade, com toda a psicologia, principalmente com coisas que a gente não entende, não vê. Com o nosso Deus, com o nosso Cristo, com a nossa religião, com nossos orientadores, é pela pineal. Esse é um trabalho fantástico que ele tem e aos interessados eu sugiro que dê uma olhadinha no YouTube. Ele tem N vídeos sobre a espiritualidade e a glândula pineal. Sérgio Felipe de Oliveira, ele é uma pessoa fantástica, eu admiro o trabalho dele. E ele é psiquiatra, então ele sabe o que está falando. E nesse jornal dessa semana, né, também tem um outro médico que vai nessa linha e provavelmente fala sobre essa mesma questão. Eu ainda não vi, mas deve ser um artigo interessantíssimo do jornal. E o que mais? Perfeito. Eu acho isso bem legal, que dá uma chance da medicina ficar bem mais interessante. Eu conheço um curso da Unifesp, que é um curso de pós-graduação de terapias, e já tem comprovação científica que uma porção de terapias realmente ajudam muito a melhorar a saúde das pessoas. Então é bom haver uma aceitação geral e a gente juntar tudo, né? Espiritualidade, terapias, medicina e o esforço pessoal, práticas corporais e o esforço da pessoa, né? Agora você atende, também falou que tem eventos sobre o Sim. tarô o baralho cigano? Sim, eu atendo num espaço que eu tenho no aeroporto de Congonhas e também participo de muitos eventos, porque nos eventos que existem em São Paulo, que reúnem vários terapeutas e várias terapias, você pode fazer o seu merchandising, você pode ser conhecido, né? Você pode se mostrar para as pessoas, mostrar o seu trabalho e se apresentar, e aí as pessoas conhecerem você. E eu faço já há muitos anos vários eventos. São mensais, são semanais, são em ambiente fechado, às vezes até são feiras grandes, como aquela feira do Brooklyn, a Mayfest, a Oktoberfest. São feiras que também tem muitas coisas, e a gente trabalha lá também com o nosso baralho, fazendo nossa propaganda e também mostrando para as pessoas que esse não é apenas um exercício o que você procura quando você quer, ou você brigou com o seu namorado e quer saber se ele volta. Não é só para isso, vai muito mais além do que uma simples perguntinha como essa, né? Então, às vezes, uma leitura de tarô, você vai descobrir coisas que você nem imagina e que estavam atrapalhando a sua vida e que estavam atrapalhando o seu trabalho. E por que eu não consigo ficar nos trabalhos que eu sou contratada, eu fico um tempo e acabo brigando com todo mundo e vou embora. Por que será? Então, não o tarô vai mostrar que você talvez precisa de uma terapia para você não se controlar mais, ou para você ter um determinado comportamento, ou você precisa fazer uma outra coisa. Então, é muito interessante. Você descobre muita coisa numa consulta de tarô ou de baralho cigano com um terapeuta sério. Você descobre, sim, e vai ter um resultado muito positivo. E você faz atendimentos com tarô pessoais, né? Presenciais, não faz por Skype, essas coisas? Faço por Skype também. Hoje em dia,
Quem trabalha com energia, quem entende de energia, sabe que a energia, como essa que nós estamos usando agora pela televisão e como a do celular, que ninguém vê, mas você recebe um vídeo, uma comunicação, por uma onda que você absolutamente não vê. E você nem pensa como que um quadradinho pequenininho recebe um monte de coisa e você fica olhando, como que isso aqui chegou até aqui? Eu confesso para vocês que eu também não sei. Mas essa mesma energia é a energia do tarô. É a energia da pessoa, a energia que nós temos, que as cartas têm. Então, quando uma pessoa se dispõe e senta em frente um vídeo, que aí nós usamos a câmera do computador, e olha, é a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. A energia dela voa, não sei como, e vai chegar junto daquelas cartas que estão na minha frente, e eu vou fazendo a consulta para a pessoa através dessa energia da visão e da voz também, e também por telefone. Você ouve a voz da pessoa, né? E ali por aquele telefone você consegue também atender uma pessoa por telefone. É muito interessante isso. É o uso dessa energia que a gente trabalha com ela normalmente no celular e não conhece. É a mesma coisa, são ondas. E a física quântica explica isso, segundo as pessoas que entendem bastante, né? Como funciona essa coisa de energia, né? E como é que a pessoa contata você, Leda, para saber detalhes do seu trabalho? Sim, eu posso deixar o meu telefone, que é uma coisa, o meu celular, né? Que é uma coisa simples, que é 11 São Paulo, que é o número 999260458, e também tenho o e-mail, que é o meu nome, né? ledadambrosio@gmail.com, e esse mesmo nome, Leda D'Ambrosio, você me encontra no Facebook. E ali você pode perguntar alguma coisa no inbox, se interessar, e se eu não estiver em nenhum evento, eu posso atender no meu espaço, ou por Skype, ou por telefone, e é muito simples isso, né? Hoje em dia é muito fácil, realmente é facilitado pelas possibilidades do momento, né? Que nós temos várias. E é possível fazer leitura de tarô para crianças também? É interessante, sabe? As crianças, geralmente, elas quando vem uma mesa de tarô, os baralhos, ou um cristal em cima da mesa, que a gente sempre tem, elas acham aquilo lindo, elas são muito atraídas. Isso eu percebo quando eu faço feiras, onde os pais passam com as crianças. Às vezes o pai passa olhando outra coisa e a criança fica sendo puxada pela mão com a cabecinha virada para trás, olhando aquelas coisas coloridas, e ela se sente muito atraída. É evidente que uma criança pequena, de 6 anos, ela não se interessa, ela só quer ver aquilo, quer saber para que serve. Mas eu já conversei com um menino de 9 anos, e ele trouxe o pai dele e veio até mim dizendo que queria fazer uma consulta e não quis que o pai ficasse perto. E ele fez as perguntas todas mentalmente. Ele olhava para mim e dizia assim: eu posso perguntar mentalmente? Eu não quero falar a minha pergunta. Eu falava: tudo bem. E o menino levou as coisas muito a sério, fez a consulta dele. Quando foi na outra feira, eu estou falando da Mayfest, Brooklyn Fest, que é uma feira muito grande que tem no Brooklyn, na zona sul de São Paulo. E o menino, na outra feira, lá veio ele com um amiguinho dele, trouxe também um amigo para resolver os problemas que ele já tinha com aquela idade, 10 anos. Então, alguma coisa realmente eu devo ter ajudado aquela criança, ou qualquer pessoa pode ter ajudado. Mas é lógico que as dúvidas dele são diferentes da dúvida de um adulto, mas pode sim falar com uma criança. No sentido de uma orientação, uma coisa por aí. Eu acho interessante, como eu gosto muito de crianças, eu gosto de divulgar coisas que são boas e que a gente não conhece muito. Por exemplo, eu soube numa entrevista recente com a dona do Florais Healing, que ela disse que florais também são bons para crianças, e a minha surpresa maior ainda é que florais também são bons para cachorrinhos e gatinhos. Eu digo, puxa, interessante, se dá para
provar que a coisa é boa até para animaizinhos, claro que é muito boa para os seres humanos também, né? E aí, tem cursos de tarô hoje, ou como é que funciona para a pessoa aprender? Na realidade, eu fiz uns cursos pequenos, né, mas eu sou autodidata, eu estudei sozinha há muitos anos, mas existem cursos sim. Um curso de tarô, é evidente, ele economiza tempo. Né? Às vezes você quer estudar uma coisa como essa, aí você fica comprando um livro, comprar outro, você fica procurando aqui, procurando lá, demora muito tempo para entender aquilo, fazendo sozinha. É uma busca bastante interessante, né? Você estudar sozinha, mas existem muitos cursos de tarô hoje, tem cursos muito bons, mas é evidente que o curso ele dá apenas uma pincelada, né? Te abre um caminho, te mostra como você tem que trabalhar com aquilo, mas muitos anos para você ter uma prática boa, principalmente com o tarô, que tem mais de 70 cartas. O outro é mais facinho, mas ali é uma dedicação, um treino, técnica, e demora bastante tempo. Mas existem, sim, cursos. Hoje é só dar uma olhadinha na internet que muitas pessoas vão conseguir fazer cursos, e eu mesma, né, estou preparando alguns cursos, mas como eu sou muito exigente comigo mesma, ainda não estão prontos, e eu mesma vou dar workshops e cursos de tarô e baralho cigano. Mas existem cursos ótimos hoje em São Paulo e fora de São Paulo. É só dar uma olhadinha na internet. Excelente. Que divulgue bem, né? E você mesmo. falou que você também atende no espaço com massagens, foi isso? Sim, eu também sou terapeuta corporal e eu trabalho numa clínica no Alto da Boa Vista, e lá também eu uso as terapias que eu aprendi há muito tempo atrás, que eu fiz um curso de naturopatia na uma universidade do Otávio Leal, onde eu também estudei medicina chinesa, quer dizer, e lá eu faço também massagem estética. Então tem esses dois lados, né, das minhas profissões atuais. E eu faço isso com muito carinho, porque os dois jeitos você trabalha com pessoas. E quando você faz uma terapia, uma massagem, por exemplo, relaxante, aí você também aplica reiki, eu também sou reikiana. Então, você também orienta uma pessoa para tomar um floral, para usar determinada cor. E na terapia, na massagem, conversando com a pessoa, às vezes você pode até estar fazendo uma consulta ali e não está sabendo, né? Uma orientação que a pessoa precisa naquele momento. Mas é muito interessante. São muito interessantes as terapias. Ele também falou de radiestesia. Radiestesia também é fantástico. É uma coisa que eu conheço, não pratico, mas conheço muito. E já fiz uso dela e fui muito bem sucedida. E se eu pudesse dizer alguma coisa para as pessoas que estão ouvindo nesse momento, eu diria que todos que têm alguma dificuldade, que procurem se livrar dela, porque dor não é normal, sofrimento não é normal, tristeza não é normal, falta de decisão não é normal, excesso de peso não é normal. Então você procure uma ajuda de um terapeuta, que você vai sair da sua dificuldade com muito mais rapidamente. Eu acho interessante ter essas possibilidades. Eu fiz 12 anos de programas na Rádio Mundial e o meu jornal impresso tem 17 anos, e aqui na Pax eu estou há 1 ano e meio, mais ou menos. Então eu já entrevistei mais de 1.500 terapeutas. Então, sei que muitos obtêm bons resultados, e eu fico muito satisfeito quando o terapeuta também se liga com a espiritualidade, com práticas corporais, porque eu acho que o ideal é a gente juntar tudo que faz bem para a saúde física e mental e não ficar apenas numa coisa, né? Porque isso ajuda bastante. E se a pessoa quiser fazer uma massagem com você, liga para o seu telefone ou tem outra forma? Não, é meu celular, que é o 99926045811, São Paulo. É por aí também.
E tem algum evento próximo que você vai fazer, que você pode indicar? Tem um evento, o mais próximo agora será em setembro, dias 24 e 25 de setembro, no Clube Homes. É um evento bem grande, onde se reúnem muitos terapeutas, muitas questões holísticas, muita dança, muita alegria. É um evento muito bonito. Esse Clube Homes ele fica perto da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e do metrô. É um evento muito bacana. E eu estarei lá em setembro. Beleza, então vocês podem procurar o contato da Leda, que vocês já viram que tem muita coisa interessante que ela pode fazer para vocês e mostrar as coisas, sim. Então, Leda, nós estamos chegando perto do fim. Fale mais algumas coisas sobre o seu trabalho e como as pessoas podem procurar você. Você já falou no Facebook, né? Então, eu acho o Facebook interessante, porque o meu nome, vocês devem ter visto na televisão como se escreve, né? Meu nome é Leda D'Ambrosio, vocês digitando lá, vocês vão ver, e lá, se tiverem alguma dúvida, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma orientação, alguma coisa que aqui não ficou bem esclarecida, de repente você fala muito rapidamente, a pessoa tem alguma dúvida, e lá ela pode tirar a dúvida e pode começar um caminho por ali, como no telefone que eu também já falei. E, sem dúvida nenhuma, você começando por esse caminho de cura, né, sendo, como foi falado aqui, uma meditação, um momento de silêncio, exercício de caminhada, alimentação, tudo isso, se você juntar tudo isso, e às vezes são coisas simples e fáceis, que você mesmo pode fazer, você vai ter um resultado muito mais rápido em sair da sua necessidade, do seu sofrimento, da sua questão momentânea que você não está feliz. Então, você consegue, se você começar a puxar o fio da meada, seguramente vem uma porção de coisas boas para você. E sempre lembrando que se você ficar em silêncio e pedir ao nosso mentor universal, que é o nosso Deus, seguramente ele te encaminha para a pessoa certa, para o lugar certo, para a terapia certa. Você tem que confiar. Quando a gente fala, eu tenho fé, eu confio, essa é uma prova. Você sempre pergunta, meu Deus, o que eu faço? Pode esperar que a resposta venha, ele te orienta. Então, existe a fraternidade branca, né? Que também está nesse caminho, então é por aí, você consegue. Você consegue. Muito bem, muito interessante. E eu vou lembrar a vocês que, se tiver problema de visão, eu tenho o livro Yoga para os Olhos e o óculos furadinho, que não tem grau. E eu já contei para vocês que eu usei óculos de grau 58 anos seguidos, e fazendo os exercícios não uso mais e enxergo bem. E estou impressionado que muitas pessoas têm me dito que, fazendo os exercícios, tem melhorado suas visões, sim. Não, eu não criei nada dos exercícios, não. Eu aprendi com o self-healing, com alguns terapeutas visuais, terapeutas femininas, e comecei a fazer os exercícios, fui sentindo os bons resultados e comecei a escrever o livro com os exercícios que eu fazia. E quando eu melhorei, um amigo, o Edson Hiroshi, começou a fazer os óculos furadinhos, então nós fizemos o kit Yoga para os Olhos, o livro e os óculos. Agora eu faço sozinho, porque o Hiroshi mudou de São Paulo, e indico para as pessoas, faço algumas palestras também, já fiz aqui na Pax, vou ver com a Carmen, talvez marque alguma outra, porque é muito interessante que a gente ensina alguns exercícios, inclusive por causa de ficar muito tempo no computador, é interessante parar um pouquinho e fazer uns exercícios para os olhos e alguns exercícios para o corpo. E os resultados são muito bons. Então é excelente a gente conhecer coisas que a gente pode fazer para a gente mesmo e para indicar para outras pessoas.
E eu fico muito satisfeito de saber que uma coisa que eu indiquei para uma pessoa fez bem para ela. E acho muito interessante. Eu já contei para vocês que tive bons resultados, né? Logo em seguida ter feito o curso de cura prânica, né? E aí virei um super fã, estudei muito e pratiquei bastante. Tem muita coisa boa para a gente cuidar da gente mesmo. Estamos chegando no final, Leda, então você pode se despedir então, e falar alguma coisa mais que você ainda quer. Amigos da Pax, da TV Pax, eu hoje agradeço a presença desse meu amigo aqui e o convite. Aqui estive com muita alegria e digo a vocês que estarei às ordens sempre que precisarem de alguma orientação e agradeço a presença e o convite do meu amigo e da Pax e estou à disposição sempre que for necessário. Muito obrigada. Namastê. Eu também sou fã da Pax e indico para vocês, a programação é enorme todo mês, indico para vocês olharem o site da Pax ou passar aqui, né, na Rua Brasleme 1373 e conhecer uma revistinha que tem a programação mensal. E até a próxima semana, quando teremos outra entrevista com uma outra terapeuta. Muito obrigado pela participação e até a próxima edição. E se vocês quiserem conhecer o jornal impresso, pode me ligar para o 3063 1115 ou mandar e-mail para o j.alternativo@uol.com.br e eu posso entregar o jornal para vocês conhecerem. Se vocês gostarem, depois pode fazer a assinatura. Muito obrigado, bom dia, boa semana, ótimo 2016 e todos os anos seguintes para todos nós. E fiquemos todos com Deus. Nós estamos aqui, vocês que estão assistindo. Bom dia.